Eu sei que dentre todos os irmãos que me assistem, a grande maioria não tem noção do que significa a fé cristã. Uma parte deles sabe o que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E uma pequena parcela deles sabe a diferença entre cumprimento de lei e a graça divina. E como nós estamos aqui no estudo do livro de Gálatas, e hoje nós vamos para o capítulo 2, é muito importante que você que se considera um cristão seja atencioso com isso que você vai ouvir agora, porque isso vai mudar a sua concepção sobre o cristianismo. Preste atenção. No Antigo Testamento foi derramado sobre as leis de Moisés a lei de Deus sobre o homem. E durante 4.000 anos, os homens tentaram cumprir a lei a fim de merecer a salvação. Porque o objetivo de tudo sempre é a salvação. O motivo da tua preocupação religiosa é a salvação. O que vai acontecer pós-morte, pós-vida, né? Pós a sua morte, após a sua vida, o que vai acontecer a partir dali. E é muito importante, eu não estou falando de religião aqui, eu estou falando sobre Cristo. E é muito importante que você preste atenção nisso. Nas Bíblias sagradas, nessas Bíblias comuns aqui, vocês vão ver uma página em branco, dividindo os livros que são do Antigo Testamento e os livros que são do Novo Testamento. Os livros que são do Antigo Testamento vão falar sobre o povo judeu e a lei. E como foi falho a tentativa do homem de cumprir os passos da lei a fim de merecer o céu. Como foi falho. E no Novo Testamento, chamado de boas novas, novidade, né, uma novidade bem-vinda, é chamado tempo da graça, onde Cristo morre e apaga os seus pecados. E dessa forma paga um preço que você e eu não podemos pagar. Então começa-se aqui no livro de Gálatas uma divergência, em Gálatas capítulo 2, entre os irmãos que acreditavam que tinham que fazer algo para ser salvo e os irmãos que, consecutivamente, criam que Jesus fez todo o necessário para a salvação. Então, são chamados aqui nesse texto, que são os gentios e os da circuncisão. O que é os da circuncisão aqui no texto? Os judeus, aqueles que traziam as práticas da lei consigo, que era o quê? O cumprimento da lei, a circuncisão, dízimos, ofertas, tudo isso que é hoje estipulado para você dentro da igreja, ou seja, eles só não querem a prática da circuncisão, porém a circuncisão e o dízimo foram dados juntos, no mesmo ambiente. Hoje ninguém mais é obrigado a circuncidar-se, mas é obrigado a dar o dízimo como uma prática de lei, e isso é um erro, né? E nós vamos ver que esse erro, ele já começa a acontecer lá atrás, com Paulo e Pedro, onde eles têm uma divergência de pensamentos aqui. Então vamos lá, para você ver que esses problemas que nós temos hoje com o sistema religioso já acontece desde lá de trás. Vamos lá. Gálatas, livro de Gálatas, depois de 2 Coríntios, capítulo 2. E Paulo diz: pois passados 14 anos que ele recebeu a revelação de anunciar o evangelho aos gentios. Presta atenção, 14 anos da conversão de Paulo. Depois, passado 14 anos, subi outra vez para Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito, que eram ali crentes, né, junto com ele. E subi por causa de uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Então vamos lá, o evangelho que Paulo prega é para os não-judeus, guarda isso. Mas particularmente aos que pareciam ter maior destaque, para que de maneira alguma não corresse ou tivesse corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Então, o que acontece? Quando ele chega ali em Jerusalém, os judeus estão lá. E principalmente os judeus que eram de destaque no judaísmo, agora tentam dialogar, debater com Paulo, a fim de que ele voltasse às práticas da lei. Entenda bem, há uma diferença entre tempo da lei e tempo da graça. E esses judeus aqui que ele destaca como judeus de posição, que eram pessoas de influência, tentaram de alguma forma aqui constranger a Tito
a circuncidar-se. E ele diz aqui no 3, mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Ou seja, ele não se sentiu na obrigação. E isso por causa dos falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio com o fim de espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus, para que nos reduzisse de volta à escravidão. Então, o que estava acontecendo? Dentro da igreja, que pregava a graça e a liberdade, agora haviam irmãos dizendo que mesmo em Cristo era necessário o cumprimento de uma obra para ser salvo. Então, o que eles estavam dizendo? Olha, é necessário que você se circuncide. O que é circuncidar? Para você que não sabe, o judeu, acho que é o 7º ou 8º dia, ele é cortado a pele do prepúcio, o pinto dele lá, ele puxa a cabecinha do pinto assim para cima e corta. Aquilo era um sinônimo de marca no corpo, mas também os estudiosos contam que isso é uma questão até de higiene. É interessante até a história, o porquê disso, né? Então eles consideravam que para ser um de Deus, né, alguém pertencente a Deus, tinha que ter essa marca, né? Então isso que é a circuncisão, tá? Para você que não sabe. Então ele está dizendo aqui que os falsos se introduziam no meio da igreja e agora traziam consigo uma doutrina, um método, algo que tinha que ser feito mesmo sendo cristão. Mas olha o que Paulo diz, que essas pessoas se introduziram no meio dele a fim de espionar a liberdade que eles tinham em Cristo, para reduzir eles novamente à escravidão. Escravidão do quê? Da lei, do cumprimento da lei para a salvação. Olha o que ele diz: não nos submetemos a eles nem ainda por uma hora, para que a verdade do evangelho permaneça entre vós. Então ele está dizendo aos Gálatas, é uma carta dita aos Gálatas, ou seja, eles não deram atenção para esses segmentos. Tá vendo? Você que aí acha que eu preciso dar dízimo senão eu vou para o inferno, eu preciso cumprir os ritos da igreja senão eu vou para o inferno. Olha o que Paulo está dizendo, nós não demos nem atenção a isso, né? Porque nós temos liberdade em Cristo. No 6, e quanto àqueles que pareciam ser influentes, quais esses influentes? Aqueles que lá no começo, né, já procuraram ali Tito e tentaram falar para ele de circuncisão. Olha só o que ele diz: e quanto aos judeus, né, que pareciam ser influentes, quais tenham sido noutros tempos, não importa. O que ele está dizendo? Que outros tempos era esse? O tempo do cumprimento de lei. Mas agora não importa mais quem era influente, quem era o líder naquela época, porque eles estavam vivendo através do tempo da aceitação, das boas novas, né? Deus não aceita a aparência do homem. Então essa obra que você acha que você faz para agradar a Deus, ou merecer salvação, ou, né, para ser visto aí pelos homens, pelos seus súditos aí, essa aparência não persuade a Deus. Deus não olha a aparência, que Paulo está dizendo aqui. Esses, digo, que pareciam ser influentes, nada me acrescentaram. Ou seja, aqueles que pareciam nas obras fazer alguma coisa, para Paulo não chamou atenção, não acrescentou nada. E ele diz mais no 7, pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Aí você diz, não, mas Pedro pregava a circuncisão. Não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo aqui nesse versículo 7? É muito importante que você saiba disso. A Pedro foi confiado pregar o evangelho da graça aos judeus, mas a Paulo foi confiado pregar o evangelho aos gentios. O que é judeu e gentil? Judeu eram os herdeiros da promessa, filhos de Abraão, da descendência de Abraão. E gentios somos eu e você, que não somos judeus e pertencíamos a outra etnia, a outras raças, né? Então, quando ouve-se falar que a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, os falsos, os mentirosos, hoje têm mostrado para a gente que, você precisa crer no evangelho da circuncisão. Então vai lá, se circuncida, vai lá, dá o dízimo, vai lá e faça as obras, para você ser salvo pelas obras. Não. O evangelho da circuncisão que foi confiado a Pedro aqui, é o evangelho que ele estava designado a pregar aos judeus, como a Pedro aos gentios. Vamos ler o texto que você vai entender o que eu estou dizendo aqui. 8. Pois Deus, que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, ou seja, ser apóstolo sobre os judeus, operou também em mim com eficácia para os gentios. Quando conheceram a graça que me fora dada, Tito, Cefas e João, que eram considerados, Tiago, Cefas e João, que eram considerados as colunas da igreja antiga, né? Eles estavam vivos ainda, né? Estenderam a mão direita, né? Tipo apertando assim, em sinal de comunhão.
a mim e a Barnabé. Ou seja, o que Paulo estava fazendo aqui? Olha, ele estava dizendo, do mesmo jeito que vocês aí estão pregando para os judeus, que vocês estão anunciando as boas novas, a graça de Cristo, não a lei, entenda isso. Discípulo de Jesus não anuncia lei, não anuncia cumprimento de obras de lei, eles anunciam a graça, a salvação através de graça. Agora Pedro estava sendo aceito por eles por estar anunciando o evangelho aos gentios, né? A mão direita em sinal de comunhão, a mim e a Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles fossem a circuncisão. Então entenda bem, eles não estavam indo apoiar a circuncisão, eles fossem a circuncisão. O que é isso? Aqueles que se circuncidavam, os judeus. Então a circuncisão nesse texto não representa o apoio para que você se circuncide e volte às obras da lei. A circuncisão aqui representa o povo judeu. No versículo 10, recomendaram-nos somente que nos lembrássemos dos pobres e dos que também os que também procurei fazer com diligência. Ou seja, a única coisa que houve entre eles ali é, olha, um conselho, né? O Paulo, também lembre-se dos pobres, né? Lembre dos mais fracos. E Paulo procurou fazer isso com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, presta atenção a briga que teve entre eles aí, isso é importante. E chegando Pedro a Antioquia, enfrentei-o cara a cara. Então, se você acha que na igreja não pode ter briga, entre a igreja não pode ter confronto, a Bíblia está sendo clara aqui, Paulo e Pedro tendo uma discussão. E olha só o que Pedro estava fazendo, olha o erro de Pedro, porque a sua atitude era condenável, tá? Então Pedro, né, o alicerce da igreja, estava tendo uma atitude condenável, né? Vamos entender que atitude é essa? 12. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Então, para quem que Tiago anunciava o evangelho aqui? Para judeu, né? Então, antes de chegar os judeus, Pedro, ele estava comendo com os gentios. Então, havia uma diferença entre judeus e gentios, entre o povo da promessa e os que não eram. E era uma espécie de um preconceito que os judeus tinham com os gentios. Estava errado a atitude de Pedro de comer com os gentios? Não, porque nós, gentios e os judeus, para Deus somos a mesma coisa, né? Deus não julga mais pela aparência. Lembra que ele disse lá em cima, Deus não se preocupa com a aparência? Porque a aparência agora não importa. No tempo da graça, Deus não tem mais um povo seleto, não é mais os judeus que é o povo de Deus. Agora, todos nós somos o povo de Deus, né? Mas olha a atitude, olha o que foi condenado em Pedro aqui. Mas depois que chegaram quem? Os judeus. Foi se retirando e se apartou deles. Deles quem? Dos gentios. Temendo os que eram da circuncisão. Então qual que é a situação aqui? Pedro estava lá com os gentios, né, que eram considerados impuros diante dos judeus, e ele estava comendo, ele estava tendo, o que é esse comer? Não é um ato de comer um churrasco ali, é tendo comunhão, compartilhando, estava junto, né? Isso significa comendo, no mesmo ambiente, na mesma mesa. Porém, quando os judeus chegaram, qual foi a atitude de Pedro? Ele foi se retirando para não mostrar para aqueles outros que ele se misturava com os gentios. Ou seja, Pedro foi condenável porque ele expressou preconceito com os gentios, né? Com medo do que diriam para ele se ele estivesse andando com os gentios, né? Então olha só, os outros judeus também foram hipócritas, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Ou seja, esse preconceito com os gentios era tão forte que a igreja ela ficava dividida, porque é o seguinte, a graça, a lei, o cumprimento da lei, as bênçãos de Deus era para o povo judeu até ali, mas Cristo vem e expande o reino a todo o mundo, né? Agora toda criatura é aceita por Deus, todos os seres humanos, não importa a raça, tipo, nação, cor, nada, todos os seres humanos agora são bem-vindos a Deus, né? Quando porém vi que não andavam corretamente conforme a verdade do evangelho, então o que eles estavam fazendo ao se separar dos gentios? Eles não estavam andando conforme a verdade do evangelho de Cristo, né? Disse a Pedro, na presença de todos. Então veja só, não foi uma discussãozinha particular, foi uma repreensão pública. Se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeu? Presta atenção, nós que somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabemos que o homem não é justificado pela obra da lei. Então olha que interessante, por que ele estava querendo, ele era judeu, nascido judeu, você não escolhe ser judeu, você nasce judeu, você precisa entender isso também, você nasce judeu, você não escolhe ser judeu.
Judeu não é uma religião, judeu é um povo nascido, né? Não tem Israel lá, eles são judeus, né? Então, perdão, estou ficando sem ar aqui, de tanto falar. Então, o que acontece? Ele diz, se você sendo judeu quer obrigar um gentil, né, a ser judeu, sabemos que o homem não é justificado pela obra da lei. Ou seja, o que ele estava dizendo aqui? Que você ser um judeu não era nada, porque a obra da lei não é nada. Então por que você quer que um gentil seja judeu? Por que ele estava se esforçando então para que o gentil queira ser judeu? É a pergunta que eu faço. Se nós não somos justificados pela obra da lei, o porquê nós temos que dar dízimo? O porquê nós temos que praticar doutrinas da igreja, obras da igreja? Por que os líderes hoje chegam para você e falam, se você não fizer isso, você não vai ser salvo? Se nós somos justificados pelo sacrifício de Cristo, né? Olha, sabemos que o homem não é justificado pela obra da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Então, onde vem a sua justificação? O que é justificação, para você que não sabe? Justificação é tornar justo. Então, só os justos herdarão o reino do céu, só o justo vai para o céu. Só que você, cumprindo lei, não consegue ser justo. Então, o que te justifica é a obra de Cristo na cruz. É o que te torna merecedor do céu, é o que Jesus fez, não o que você faz. Então, o que está sendo discutido aqui? Que a obra não é nada, a obra não pode salvar ninguém. Então, por isso que eu falo, o grande erro hoje que o anticristo está colocando sobre as igrejas é o seguinte, que você tendo obras, que você fazendo alguma coisa, você pode ser salvo. E toda religião que impõe coisas para você fazer você merecer salvação, está te condenando no inferno, né? Também temos crido em Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo. Então o que ele está dizendo aqui? Que mesmo ele sendo judeu de nascença, sendo circuncidado, eles não consideram com que isso seja alguma coisa. Eles estão dizendo, Paulo está dizendo para Pedro, ambos são judeus e circuncidados, que eles também não creem mais nisso para a salvação, né? Porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Então presta atenção no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Então se a tua igreja, se o teu pastor, se o teu líder está dizendo que você tem que fazer alguma coisa, impondo isso como lei, para que você seja justificado, tornado justo, vá para o céu, né, mereça a salvação, ele está te condenando ao inferno, porque ninguém será justificado pelas obras da lei. Se nós que procuramos ser justificados em Cristo somos nós mesmos também chamados de pecadores, é Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Agora começa a entrar uma outra situação. Existem muitos que dizem assim, então é só crer em Cristo e eu continuo no pecado e está tudo certo? Não. Você deve nascer de novo e você vai entender isso. Se nós que procuramos ser justificados em Cristo somos nós mesmos também achados pecadores, é Cristo ministro do pecado? Isso é uma pergunta. Ou seja, de maneira nenhuma. Está aqui a resposta. Se torno a edificar aquilo que destruí, construo-me a mim mesmo transgressor. Agora eu quero te dizer uma coisa. Qual é a sua concepção de pecado? Como você sabe aquilo que é pecado? Através do que não é pecado. Então a verdade, ela contrasta a mentira. A luz, ela contrasta as trevas. Então a lei, ela é boa, porque ela é de Deus. Portanto, nenhum de nós consegue cumprir toda a lei. Nós recebemos a lei, e porque a lei era boa, nós nos vimos como maus. A lei iluminou quem eu sou, e me disse o quão pecador eu era, e quão indigno nós somos de Jesus, né? E ele está dizendo aqui, se torna a edificar aquilo que destruiu. O que ele destruiu? A obra da lei dentro dele, tá? Continuo-me ministro, continuo a mim mesmo transgressor, pois eu pela lei estou morto para a lei. Então entenda bem, o que ele está falando? Ele não está em nenhum momento apoiando obras para a salvação. Olha o que ele diz no 19, pois eu pela lei estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. O que ele está dizendo aqui? Lembra que o início da conversa aqui era uma vida de segmentos de doutrinas judaicas, ou um segmento de vida em liberdade em Cristo. Então quando ele está falando de lei, ele está falando de doutrinas judaicas. O que ele está dizendo aqui? Pois eu pela lei estou morto para a lei. Que lei é essa? As doutrinas judaicas, a fim de viver para Deus. Ou seja, não é mais nenhuma doutrina judaica. Isso inclui o seu dízimo. Porque é engraçado isso, os líderes, os falsos líderes colocaram na cabeça de vocês que se você não der dízimo, você está roubando a Deus. Se você não der o dízimo, que você vai ser amaldiçoado, que Deus vai esquecer você. Porque o templo deles precisam do dinheiro de vocês para eles se estabelecerem como eles estão. Mas Deus não.
Deus, Ele quer que você confie em Jesus. É a única coisa. Renan, o que eu faço para ser salvo? Confia em Jesus. Confia no sacrifício dele. Confia nas boas novas. O que é a boa nova? É o evangelho da graça, do qual Paulo está querendo mostrar para os judeus aqui. Da mesma forma eu, gentil, estou querendo mostrar para você, gentil, que gosta de ficar praticando obras da lei para ser salvo. Você será condenado pela obra da lei. Olha o que o texto está dizendo. Ninguém será justificado pela lei. O texto está sendo claro, né? Pois eu, olha lá, de 20. Estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Presta atenção, quando você conhece a Cristo, você é comprado pelo sangue. Então você não é mais o Jorge, sei lá, o Fernando, o Rafael, sei lá qual seja o teu nome que está me assistindo do outro lado aí. Não é mais você vivendo a sua vida e cumprindo lei para ser salvo. Agora você é comprado pelo sangue do Cordeiro. E você não vive mais para você. A tua vida toda agora deve ser designada para o Evangelho. Então entenda bem, não é que nós estamos procurando, nós que somos da graça, estamos procurando um estilo de vida mais fácil de se viver, para que a gente possa dar ocasião ao pecado. De maneira nenhuma. É que agora eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Presta atenção, estou crucificado. O que é uma pessoa crucificada? É uma pessoa presa. Estou preso, estou crucificado com Cristo, estou amarrado com Ele, crucificado com Ele, preso. O que é a cruz? É um lugar que você não pode sair. É uma prisão. Você está ali cravado. O que é a cruz? Cravado com prego no madeiro, né? E já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo na fé do Filho de Deus. Ou seja, as obras são praticadas pelo corpo, e as obras não podem agradar a Deus. Então não é aquilo que você faz que agrada a Deus e faz você merecer o céu. Não é isso. O que ele está dizendo é que agora o corpo está morto, não tem mais nada no corpo que agrade a Deus, e Cristo vive através de mim, né? E ele diz: a vida que agora vivo no corpo, vivo na fé do Filho de Deus. Que fé é essa? É a fé que Jesus pagou o preço, é a graça, né? Jesus pagou o preço pelo seu pecado, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O que ele está falando? Jesus pagou o preço pelo seu pecado, é o que eu estou dizendo. 21. Não anulo a graça de Deus. Então nós estamos a todo momento aqui falando de lei e graça. Hoje a maioria dos crentes, dos cristãos, seja católico, seja evangélico, vão para o inferno porque estão tentando fazer algo para ser salvo. E aqui o texto está dizendo: não anulo a graça. O que é graça? É algo que lhe foi dado gratuitamente, é o evangelho das boas novas. A graça é o sacrifício de Jesus. Não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então o que Paulo está dizendo aqui nessa discussão com Pedro? Se Cristo quer que nós praticamos a lei, é o texto que ele terminou, o 21 está dizendo isso. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então se Cristo quer que nós praticamos a lei, se é verdade isso que os falsos líderes estão pregando para você, então Cristo morreu em vão. Porque se é o cumprimento de obras que te salva, se é o cumprimento da lei que te salva, se é fazer coisas boas que te salva, então para que te serve Cristo? Meu irmão, o Evangelho, desde o início dele, é uma briga para que você reconheça, para que você perceba que você é salvo gratuitamente. E o diabo lhe quer tornar escravo mais uma vez das obras, porque o diabo sabe que nas obras você falhará. E Cristo, sabendo disso, pagou o preço por você. Quer ser salvo, irmão? Creia em Cristo, creia no Evangelho da reconciliação, creia no Evangelho da graça, e você será salvo gratuitamente. E lógico, uma vez que você creu, você entrega a sua vida a Jesus. Entregando a tua vida a Jesus, já não vive mais você, mas Cristo viverá em você. Tá bom? Se você quer discutir alguma coisa, falar alguma coisa, pode me mandar mensagem, pode me interrogar, porque eu responderei, com todo prazer eu responderei. E mais, acompanhe essa série de estudo. Nós estamos aqui no livro de Gálatas 2, e muito Deus já tem falado aos nossos corações. Logo nós teremos o 3 aqui, tá bom? Fique com Deus, espero que tenha sido de bom entendimento para você.